equilíbrio, um fator fundamental para o sucesso em competições. E esse é o principal ponto em que a Ponte Preta busca conquistar a sua trajetória nessa Série B. O ótimo futebol apresentado com vitórias consecutivas dentro de casa, contraposto com apenas derrotas e empates como visitante. Um cenário que ilustra perfeitamente o desequilíbrio da Macaca nessa competição. Vencer fora de casa tem sido um grande desafio para o time desde a volta à Série B em 2018. Em 114 jogos disputados de lá para cá, a Ponte venceu apenas 27 vezes. Com a derrota para o Sport no estado do Pernambuco, a Ponte termina o primeiro turno da Série B sem nenhuma vitória distante do majestoso. Mas antes de pensar em conquistar os primeiros 3 pontos como visitante, a alvinegra tem que se concentrar no seu próximo jogo, que será no Moisés Lucarelli contra a equipe do Avaí. Um confronto direto para tentar subir e sair do meio da tabela. Isso porque os catarinenses estão uma posição acima da Macaca, com apenas 1 ponto a mais. E para ajudar a Ponte a sair vitoriosa nessa partida, o técnico Nelsinho Batista terá a volta garantida de Emerson, que cumpriu suspensão pelo 3º cartão amarelo. O comandante da Macaca ainda torce pela recuperação do lateral esquerdo Gabriel Risso e dos volantes Emerson Santos e Ramon Carvalho. Os 3 atletas estão no departamento médico. Eu vejo que a gente perde jogadores importantes, mas a gente vai receber também jogadores importantes, né? Talvez em outras posições, né? Eu acredito que a gente vai montar uma equipe em condições de dentro do Moisés Lucarelli buscar um resultado positivo. Por outro lado, a Ponte Preta terá a baixa do zagueiro Matheus Silva, que recebeu o 3º cartão amarelo e vai cumprir suspensão nessa partida, além do goleiro Pedro Rocha, expulso após dar um soco em um adversário. E agora, Nelsinho terá que escolher pela 2ª vez nessa Série B o substituto de Pedrão. Na última oportunidade em que o goleiro titular não estava à disposição, Luan Ribeiro foi escolhido para jogar contra o Brusque e teve um bom desempenho na meta alvinegra. Luan Ribeiro está no Moisés Lucarelli desde 2019 e nos últimos 3 jogos que fez não sofreu nenhum gol. A outra opção que pode aparecer na posição é William Arthur, que espera pela primeira oportunidade com a camisa da Ponte. Bem, vamos debater a Ponte, a Macaca, portanto, como disse aí a matéria do Heitor Fredo, atravessou o primeiro turno inteiro sem conseguir uma única vitória fora de casa. Qual é o motivo, hein? O Batista, às vezes é estratégia, né? Estratégia. A gente percebe, sem dúvida nenhuma, um time diferente, jogando no majestoso, com mais confiança, um time mais agressivo, né? E aí, às vezes, perde um pouco da característica quando vai jogar fora de casa. Então, eu acho que a Ponte, o que precisa do Nelsinho, e não dá para dizer também que tá tudo ruim, hein? Não dá para dizer isso. Porque a gente sabe da competitividade, né? E de como é jogar uma Série B jogando fora de casa. E a Ponte, por exemplo, esse último jogo, vai dizer que a Ponte jogou mal? Quem olha o resultado não fala, nossa, o Sport... Não, o time da Ponte jogou bem, encarou de igual para... Poderia até ter vencido o jogo, mas aí teve ali um desequilíbrio emocional, perde um jogador e aí acaba se desestruturando e perdendo o jogo. Mas, olha, eu assim, o que eu acredito é o seguinte, é que a Ponte, mesmo forte dentro de casa, o Nelson ele precisa arrumar uma estratégia, né, para quando vai jogar fora de casa, porque não tem dado certo aquilo que ele tem colocado em prática. No último jogo, apesar de ter jogado bem, não ganhou, não empatou, né, perdeu o jogo. Teve outras partidas que a Ponte manteve ali, principalmente um time um pouco mais defensivo, né, um pouco mais povoado no meio de campo, ele conquistou bons resultados, que foi empate. Mas precisa ganhar o jogo, né? Para você tentar galgar coisas maiores dentro da competição, você precisa jogar bem fora de casa e trazer, em alguns momentos, vitórias, 3 pontos. E para você, CH, qual é o motivo por que a Ponte não consegue vencer fora de casa? Daqui a pouco isso vai ser revertido. Isso é uma questão de tempo. Só não aconteceu contra o Sport por um detalhe. A Ponte jogou bem, jogou para ganhar o jogo. Jogou com valentia e mudou o jeito de jogar também. O Nelsinho percebeu isso, não é? Então eu acho que é tudo uma questão de maturação de trabalho.
O Nelsinho é um cara muito calmo, ele está muito consciente do que ele quer. Ele tratou nas 6 ou 7 primeiras rodadas, dar uma estrutura para o time. O time da Ponte hoje tem um time titular, que todo mundo sabe qual é. Esse time titular tem 2 maneiras de jogar, não é? 2 maneiras pelo menos de marcar. E essa vitória vai acontecer. Um dos motivos que a Ponte tem dificuldade em algumas partidas é o elenco curto. Então, por exemplo, nessa partida do Sport, mesmo jogando bem, o meio-campo estava, não vou falar desfigurado, mas tinham 2 jogadores que são titulares que não estavam. O Emerson e o Ramon Carvalho. O Dodô no banco. Faz falta no elenco curto. Então tem uma série de circunstâncias, né? Teve o negócio do árbitro, essa coisa toda, mas a principal culpa foi da própria Ponte. O Dudu Vieira, por exemplo, ele como primeiro volante, ele não é nem sombra de nenhum dos 2 Emerson. Então, quando um dos 2 Emerson não joga, não faz falta? Faz falta. Então, não existe a Ponte não tem um elenco equilibrado em valores individuais. Talvez agora, na janela de contratações, a Ponte traga uma ou outra peça para deixar mais robusto o elenco. Sem elenco, Batista, você não atravessa um campeonato longo como esse sem ter problema. Agora, vai ter problema de novo. Tem cartão. Matheus Silva, dos 2 zagueiros, para mim, é o que está mais jogando de maneira confiável. Vai jogar o Sérgio Rafael. Quem que vai? Vai o Joaquim. O Joaquim está como? Sem ritmo de jogo. Então não vai ter prejuízo? Vai ter prejuízo. É bom jogador? Joilson, né? Ou Joilson. De qualquer maneira, não é titular ou não tem sequência. Então, de qualquer maneira, tem uma série de circunstâncias. Mas essa coisa de vitória fora de casa, pode anotar e depois você vai me cobrar. Vai acontecer já já. Porque o time da Ponte, na minha opinião, está num sentido de trabalho correto no campeonato. É assim, a Ponte fez um bom jogo, mas o Nelsinho perdeu um pouco o time da substituição. Por exemplo, Everton Ribeiro fez um grande campeonato pela Inter, campeonato paulista. Everton Brito, né? Everton Brito. Não Everton Ribeiro. Everton Brito. E aí ele até foi bem na partida aqui em Campinas, quando ele entrou no segundo tempo com a saída do Ramon Carvalho. Mas nesse jogo contra o Sport não estava bem, errando muito passe, dificuldade para dominar a bola e perdeu o Nelsinho um pouco time, deveria ter substituído o jogador um pouco antes. E o Dodô no banco, o Dodô não era titular até outro dia, e aí o Dodô no banco demorou muito tempo para colocar o Dodô. Com relação ao Dudu Vieira, parece que o Nelsinho tem muita confiança, está sempre tentando arrumar um jeito de colocar o atleta no time. Vide partida contra o América, arrumou um jeito de colocar ele na lateral direita. E ele tinha o Lucas Bochecha no banco. Tinha 2 volantes no banco. O Tomás Luciano, que está chegando agora, e o Lucas Bochecha, que está aí desde o início da competição. Então ele tinha opção, se não quisesse colocar o Dudu Vieira. Mas ele optou pelo Dudu Vieira, que concordo plenamente com o CH, nem se aproxima do trabalho que fazem os 2 Emerson. Batista, isso é muito relativo da gente ficar discutindo. Por quê? Primeiro que a gente não acompanha o dia a dia do trabalho. E segundo, que nós estamos falando aqui do comandante o Nelsinho Batista, que é um cara experiente. Né? Se fosse um cara aí que não conhecesse de futebol, aí tudo bem. Mas o Nelsinho não dá para discutir. E aí, qual que é o desenho? O que o treinador tem que pensar? De acordo com aquilo que ele vai enfrentar. Não adianta hoje em dia no futebol, até pela dinâmica, né, das partidas, não dá, por exemplo, de você ter um time lá, posicionar o time, esse posicionamento aqui eu vou até o final do campeonato. A gente já viu algumas situações parecidas aqui em Campinas que não dá certo. Se o cara não tiver mudanças, alternativas, alternâncias, ele não vai conseguir, não adianta. Então, essa questão de escalar A, B, C ou D, eu não discuto justamente por isso. Porque, vou repetir, primeiro a gente não acompanha os treinamentos. E jogador, fique muito claro, ele conquista a vaga de titular ou vaga de entrar no decorrer da partida durante a semana, mostrando para o treinador que ele tem condição, mostrando para o treinador que em cima daquilo que está desenhado para enfrentar a equipe X, ele está pronto para executar aquilo que vai ser determinado. Então eu não discuto.
Ainda mais, repetindo, vindo do treinador que é o Nelsinho Batista. E tem um aspecto, o menino que jogou no lugar do Dodô contra o Vila Nova jogou pra caramba. Exatamente. Aí como é que você discute o negócio dele? Vamos falar só da partida, nem do treinamento. Ele não jogou pra caramba, né? Ele entrou bem. Ele não comprometeu, né? Não, mas na sua opinião, na minha, jogou pra caramba. Mas como? Ele, inclusive, jogou até se sacrificando taticamente no jogo contra a equipe do Vila Nova. Mas esse é o grande destaque. O cara joga fora da dele e deu conta de fazer contra um bom time a função que ele tinha que fazer. Como é que não jogou pra caramba? O cara se sacrifica pelo time. Caramba foi o Elvis. Não, eu não tô falando do Elvis, eu tô falando do rapaz. Então, mas não joga sozinho, Batista. Poxa, meu Deus do céu, cara. O Elvis jogou pra caramba mesmo. Todo mundo jogou. O Sérgio Rafael também jogou pra caramba. Mas assim, não joga sozinho. O Pedrão contra o Vila Nova jogou pra caramba também. Eu acho também que ele jogou bem contra o Vila, sim, esse menino. Eu achei que jogou bem e até não discuto o fato do Nelsinho ter escalado ele contra o Sport. O que eu discuto é a substituição. Então o cara não está indo bem, a coisa não está funcionando. E tem um cara no banco como o Dodô, coloca o Dodô para jogar. Eu começaria, por exemplo, com o Dodô de começo. Eu não estou discordando da opção. Agora, como é que você faz de começo? Você perde do meio campo de 4, você perde 2. Um cara que faz uma função defensiva, jogo fora de casa, que é o Tomás, entrou bem fazendo essa função. Você vai colocar aqui o Dodô? Não vai, porque você não tem os 2 caras aqui titulares. O Nelsinho não, na minha opinião, não sei a sua, Gleger. Para mim, o Quem Nelsinho é Tomás? Como é que chama o menino que você acabou de dizer, eu corrigiu, já esqueci o nome dele? Everton Brito. Isso, Everton Brito. Como é que você tira o Everton Brito? Que é o cara que marca e faz o serviço sujo, não tendo o Ramon Carvalho e não tendo nenhum dos 2 Emerson. Então o Nelsinho não está errado. Agora o jogo disse o seguinte, que era possível ganhar o jogo. Aí eu tô contigo. Porque se ele bota o Dodô antes, pode ser que o resultado ofensivo seria diferente. Agora... não dá só para escalar, Batista, nas partidas que a gente assiste. Tem o dia a dia do trabalho. E tem o treinador que tem as suas paixões, não adianta. Todos têm. A paixão futebolística, de olhar, ver o comportamento, esse eu confio mais do que naquele. Não é isso, Gleber? Tem bastante. Olha, ontem no programa Esporte em Debate pela Rádio Bandeirantes, todos os dias, das 5 até as 7h30 da noite. Torcedores da Ponte crucificando o Gé porque perdeu um gol, porque não deu passe num outro lance para o João Gabriel, que poderia ter feito o gol. E crucificando também o Pedro Rocha pela expulsão. Olha, com relação ao Gé, primeiro, é o artilheiro do time. Ele foi muito fominha, mas todo centroavante é fominha mesmo. Por isso ele não deu o passe para o João Gabriel. A melhor opção era o passe. Se o João Gabriel ia fazer o gol ou não, é uma outra questão. Mas ele errou naquele momento, né? Ele tentou chutar quando o ângulo não era favorável para ele. E o lance que ele tentou encobrir, o Kaique França, que fez uma grande defesa, espalmando a bola pela linha de fundo, se ele puxa para a direita e bate, ele teria feito o gol. Mas ele tem 1 milésimo de segundo para definir o que é que ele vai fazer. E ele, naquele momento, entendeu que o melhor era tentar encobrir o goleiro. E aí prevalece, está aqui um especialista que pode falar melhor do que eu, né? O Gleger Zorzin, foi um dos grandes goleiros desse país. Guarani, Portuguesa, Cruzeiro, campeão paulista pelo Corinthians, entre outros. Fez uma grande defesa, prevaleceu o goleiro. E com relação ao Pedro Rocha, cabeça quente, o cara vem, joga ele contra a trave. Errou. Claro que errou, mas quem que não erra? E ele ainda está em processo de formação, é garoto. Aí vai crucificar o cara por causa desse lance. Não tem cabimento. As duas situações que é importante a gente falar isso. Porque às vezes o torcedor, ele age, claro, com o coração. Por exemplo, vamos lá nessa situação do Gé. Aí o Gé passa a bola, o cara erra o gol. O que o cara vai falar? Por que não chutou? Por que não bate no gol? É o centroavante, deveria chutar no gol. Entendeu? E essa questão do Pedrão aí, claro, é aquilo que você falou, Batista. Às vezes o cara, dentro do jogo ali, o cara tá nervoso, tá lá, ó. Entendeu? Ele errou, claro que ele errou. Mas é um menino, tá em formação, é um baita de um goleiro, é o goleiro titular da Ponte já. Olha, só pegar o último jogo aí.
Contra o Vila, né? Que ele fechou o gol. É só pegar, gente. Calma. Então, assim, o torcedor ele tem que ter essa maneira de pensar também. Claro que às vezes vai muito lá do lado do coração, mas, pô, pega o que esse cara já fez. Né? Pega o tanto de gol que o Gé já fez, que você falou agora, o cara é artilheiro do time. Então tem que ser com calma. Não adianta ficar toda hora crucificando, porque aí, por exemplo, o Pedrão, que é menino ainda, e os caras só arrebentando, só malhando, o cara perde a confiança, pô. Né? E sendo um baita de um goleiro. Eu vou sempre defender o lado do atleta. Os caras precisam pensar um pouco assim também, porque às vezes, se o Jeff faz diferente e erra, por que não fez o que ele tentou fazer? É assim que funciona o futebol, não adianta. E vamos com calma com o Pedrão, hein? Nenhum atleta profissional está imune a críticas. A coisa é pontual. O seu Pedrão perdeu a cabeça e errou, e tem que ser punido por isso. Agora, tem que ser colocado na cruz? Claro que não. Ele tem um grande potencial, mas tem que ser corrigido. Ele não pode fazer o que ele fez. Que tipo de punição você chama daria ele? Se eu sou o Nelsinho, chamo ele e falo, companheiro, mas você não pode... é punição, né? É uma conversa. Então é o seguinte, eu chamaria o jogador, conversaria com ele, e eu não sei se ele tem um histórico, mas como aconteceu com o Gé, tem que chamar no cantão. O jogador não pode agredir o outro companheiro, Batista. Isso não existe. Agora, isso não... Uma coisa não inviabiliza a outra. Ele é um grande goleiro, é o titular da Ponte, tem um futuro tremendo pela frente, mas não pode fazer o que ele fez. E sobre o Gé, ele tem que ser criticado sim, porque em 3 momentos ele poderia ter definido o jogo. Agora, isso inviabiliza que ele é o centroavante titular, que ele tem talento, que ele é o artilheiro da Ponte? Claro que não. São 2 coisas diferentes, mas na minha opinião, tem que ser criticado sim. Você daria alguma punição para o Pedro Rocha ou Gleber? Não, punição não. Não daria punição. Tentaria mostrar para ele que o caminho não é por ali. Mas vai punir o cara, pô. Primeira expulsão dele. Menino, garoto, eu não puniria não.